Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 12, versículo 24. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Só esse versículo, você pode se assentar. Após nós refletirmos sobre erros comuns na nossa meditação bíblica pessoal, vermos qual o erro dos saduceus, e nós aprendermos 5 princípios extraídos desse texto base da série, sobre como nós fazermos uma interpretação mais eficaz. A gente quer agora ver alguns textos, como eu falei com os irmãos, de que talvez você e eu tenhamos entendido de forma equivocada. Eu, com certeza, e talvez você também. O maior expoente, talvez, desses textos seja aquele texto de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece, em que a teologia da prosperidade, ela propaga que nós podemos todas as coisas, independente de qualquer coisa, né? Eles afirmam isso, podemos realizar tudo, quando na verdade o contexto ali nos ensina de que tanto os bons momentos como os momentos difíceis nos ensinam a nós sabermos suportar todas as circunstâncias da vida. Talvez esse seja o maior expoente. Mas eu tenho alguns exemplos aqui para meditar com os irmãos. Abra, por favor, Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23. Versículo 7, especialmente na parte A. Provérbios 23, 7, parte A, diz assim: Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Na Almeida Revista Atualizada, por exemplo, o texto é assim: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Muitas vezes eu já ouvi pessoas afirmarem que por esse versículo você vai ter uma confissão positiva, uma afirmação positiva na sua mente, e aquilo que você desejar ser, você imagina na sua alma que isso vai se materializar. Eu já vi crente ensinando isso, muita gente. E não é nada disso que o texto está falando. Claro que não. Então, quando nós olhamos aqui, nesse texto, vamos ver o contexto a partir do versículo 1. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele.
come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Vamos até o versículo 8, né? Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. O que esse texto está dizendo para a gente? Que nós devemos ter vigilância, controlarmos a nós mesmos, quando em falsidade nos são oferecidas coisas luxuosas, coisas com as quais nós não estamos acostumados, evitando de cairmos na armadilha daquele que, com pretexto, deseja tirar vantagem de nós e não fala com sinceridade. Então, o próprio versículo 3 está dizendo aqui: não cobiça as suas iguarias, porque são comidas enganosas. E o verso... O próprio verso 7, né? Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Esse governador, essa autoridade, essa pessoa numa posição de liderança, de proeminência, de destaque, está te oferecendo algo que para você te enche os olhos. Mas isso que ele está te oferecendo é coisa enganosa. Vigie, porque assim como ele imagina na sua alma, Vou ler esses dois versículos, na 6 e 7, na Nova Versão Transformadora. Não coma com pessoas mesquinhas. O olhar maligno aqui é ser mesquinho. Quando a gente lê lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento também tem, mas no Novo Testamento, quando Jesus fala de se teus olhos forem bons, ele está falando de generosidade. O olhar maligno é ser mesquinho, avarento. Um bom olhar é você ser generoso. Então, talvez, na versão de alguém aqui, o versículo 6 diz isso: não coma com pessoas mesquinhas. Não sei se a versão de algum de vocês está dizendo isso. É o olhar maligno. Nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferece. É como imagina no seu coração. É como ele planeja. Né? Ele maquina. Ele quer te oferecer aquilo do bom e do melhor. Mas ele faz isso planejando, premeditando. É isso que o texto nos diz. Então, nada tem a ver, esse como imagina na sua alma nada tem relação com aquilo que eu desejar ser, eu serei, porque eu imaginei, eu mentalizei, eu tenho muita fé, e do jeitinho que eu imaginei ser, eu serei. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É só nós lermos o contexto que do próprio versículo 7, mas também o contexto a partir do versículo 1 ao 8, nós vamos ver de que nada tem relação com isso. Os irmãos compreenderam? Então, às vezes, um olhar isolado para o versículo faz nós fazermos uma interpretação totalmente errada da palavra de Deus. Um segundo exemplo, 1 João, capítulo 4, é um exemplo de que, falando sobre as nossas emoções, erradamente, nós usamos esse texto muito distorcido. 1 João 4, verso 18, porque nós afirmamos, eu já fiz isso, que o amor de Deus tira de nós todo medo. Então, às vezes se ensina isso até para as crianças, né? Muito material infantil ensina assim: não, você está com medo do escuro? Olha que 1 João 4,18 diz: não tenha medo. O texto diz assim: no amor não há temor, ou não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, e algumas versões lança fora todo o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, às vezes nós usamos esse versículo aqui para dizer que a pessoa não deve sentir medo, mas o texto não está falando isso.
Vamos ver o contexto a partir do verso 16, pelo menos, do 16 ao 19. E nós conhecemos e cremos, só uma pausa aqui, esse capítulo 4 é o capítulo em que a Bíblia afirma expressamente que Deus é amor, que Deus é a fonte do amor, tá? Aí, e que nós devemos estar no amor dele, nós mesmos praticando o amor, a exemplo do amor dele comprovado com o sacrifício de Jesus. E quem tem o amor de Deus tem o Espírito Santo. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. E aí esse amor que já foi comprovado em Cristo Jesus, que nos deu o Espírito Santo. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Porque não tem como nós amarmos a Deus se nós não amamos ao próximo, ao semelhante. Jesus ele afirmou isso, atribuindo imediatamente ao afirmar qual seria o maior mandamento, dizendo semelhantemente, falando do amor ao próximo. Nisto, verso 17, nisto é perfeito o amor para conosco. Aí olha o contexto disso aqui. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Que pena é essa? É a pena da condenação eterna. É para que no dia do juízo nós tenhamos confiança de que em Cristo Jesus nós fomos justificados. É disso que o texto está falando. O texto não está falando que o amor de Deus nos livra de qualquer medo que nós tenhamos. Não tenha medo, porque o amor de Deus te livra disso. A Bíblia não está dizendo isso. Mas equivocadamente, muitas vezes, nós interpretamos assim. Os irmãos compreendem? É disso que o texto está falando aqui. Terceiro exemplo, Colossenses capítulo 3. Versículo 15, equivocadamente também, nós usamos esse versículo para defender. É algum microfone que está aberto? Fez um... Não, né? E o versículo 15, nós fazemos uma interpretação equivocada de que está se tratando de que se eu sentir paz no meu coração, então eu vou tomar aquela decisão. Olha o que o versículo diz. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esse versículo, na Almeida Revista Atualizada, é assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um corpo e sede agradecidos. Quando nós lemos só a parte A, nessa versão Almeida Revista Atualizada, por exemplo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ah, legal. Então, se a paz de Deus está no meu coração, é isso que vai decidir, vai ser o árbitro se eu tomo aquela decisão ou não. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos ver o contexto? A partir do verso 12 só. A partir do verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Está falando aqui de virtudes necessárias
para o relacionamento com o próximo. Ok? Ó, entranhas de misericórdia, o seu interior, você ser misericordioso com a pessoa, você agir com benignidade, você agir com humildade, você agir com mansidão e com longanimidade. Aí Paulo, ele explicita mais ainda que é no relacionamento uns com os outros, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, uma pausa aqui. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Nós fomos chamados para sermos corpo para essa paz de Deus. Então, nós, como corpo, como igreja, nós devemos conviver em paz. É isso que o texto está dizendo. Que essa paz para a qual nós fomos chamados para sermos igreja, domine no nosso coração. Então, quando o irmão pisar no teu calo, que a paz de Deus, ela domine o seu coração e seja o árbitro para que você possa ser misericordioso, benigno, humilde, manso, longânimo, perdoando. É isso que o texto está dizendo. Então, o texto está dizendo que se somos amados de Deus, tendo sido separados por Ele, devemos em amor nos revestir da correta mutualidade, prezando pela pacífica unidade do corpo de Cristo. Então quer dizer que se eu estiver em paz, não é Deus que está falando para eu tomar aquela decisão. Não estou falando isso. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que não use este texto para você fazer isso. Porque existem muitas decisões que são intranquilas. Tem muita decisão que Deus manda você e eu tomarmos. Por exemplo, você está brigado com alguém, ou melhor, alguma pessoa, melhor dizendo, brigou com você há uns 5, 10 anos atrás. E você tem evitado o convívio com essa pessoa, porque você sabe que é uma pessoa difícil, complicada, e você não quer ser ferido. Mas durante todo esse tempo, o Espírito Santo tem te mandado procurar essa pessoa e você pedir perdão. E até hoje você não está em paz com isso. A ordem de Deus para perdoar te deixou em paz? Não. Mas o que você tem que fazer? Perdoar. Então, nem toda vez que o nosso coração está inquieto, significa que não é Deus que está falando. Não é isso. Cada um tem a sua experiência com Deus, seu relacionamento pessoal com Deus. Nós só não podemos usar esse texto aqui para fazer isso, porque não é verdade. Digamos que você está em paz para cometer uma falcatrua no seu trabalho, porque você está precisando de um recurso, de um dinheiro para pagar algo, uma dívida que você fez. E você está tranquilo, porque você sabe que se você usar aquele dinheiro ali por 1 mês, 2 meses, logo você repõe o dinheiro. E você está tranquilo, está em paz. Não, estou em paz, isso é de Deus. Claro que não. Os irmãos estão entendendo? Então não podemos usar esse texto. Eu estou em paz, então eu vou tomar essa decisão. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Outro exemplo. Atos 16. Atos 16. Um exemplo muito conhecido também, e que tem gente que diz que é promessa de Deus.
Tem aqueles que até afirmam, né? Quem tem e cantam, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Né? Tem gente que até... Então, eu tenho a promessa de Deus, versículo 31, que se eu crer no Senhor Jesus, serei salvo eu e a minha casa. Então, quem tem promessa de Deus não morre, não. Então, eu não vou morrer até ver toda a minha casa convertida a Jesus, porque eu criei em Jesus. Isso é promessa de Deus, eu tomo posse. Vamos lá. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, só com a língua portuguesa a gente já resolve isso aqui fácil, né? O Paulo está dizendo aqui? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Aí ele complementa, como se fosse assim, tem uma vírgula. Você e a sua casa. Se você crer, você vai ser salvo. Mas a sua casa também, se crer, ela será salva. É só isso que o texto está falando. Mas vamos ler o contexto? A partir do verso 27. Versículo 27. Depois do grande terremoto na prisão, Paulo e Silas cantando, orando e cantando. Acontece o grande terremoto, as cadeias de todos se abrem, as portas se abrem, as prisões de todos são soltas. Aí no verso 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Uma pausa aqui, porque já era responsabilidade dos soldados guardarem, do carcereiro, guardarem os presos. Se um preso fugisse, ele ia ter que dar conta com a sua própria vida. Em Atos, na prisão de... Eu não lembro se foi na prisão de Pedro, uma das prisões de Pedro, talvez tenha sido. Quando ele foi livre da prisão, a igreja estava orando, a Rode não reconhece a voz dele, fica surpresa. A Bíblia diz que que Herodes mandou justiçar os soldados, porque os soldados não haviam guardado o preso. Então, é por isso que ele queria se matar. Ele tinha que dar conta dos presos. Se um preso fugisse, ele ia ter que dar conta, imagina todos. Ele ficou desesperado. Mas Paulo, quando Paulo se deu conta disso, versículo 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Imagina o pavor do carcereiro, né? E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. A casa creu em Deus. A casa se batizou. A casa ouviu a pregação do Evangelho. É isso que o texto está falando. O texto não estava prometendo pro carcereiro que a família dele seria salva porque ele cresce. Mas que se a família cresce, a família também seria salva, como o desenvolvimento do texto aqui está dizendo. Que dirá você e eu usarmos isso como promessa de Deus? Não é, irmãos. Para que a nossa família possa crer no Evangelho, ela precisa ouvir o Evangelho bíblico anunciado,
então ser tocada pelo Senhor, ter fé, se arrepender dos seus pecados. Não é porque nós cremos que o nosso familiar vai ser salvo. Nós podemos ter a esperança, desejarmos isso e orarmos por isso. Devemos orar por isso. Mas não podemos usar esse versículo aqui como promessa para a nossa vida, porque não é, tá? Os irmãos entendem? O texto aqui está falando claramente. Outro exemplo. Esse aqui acho que vai chocar os irmãos. Isaías 41:6. Porque eu me choquei quando eu aprendi isso aqui lendo o texto. Isaías 41:6. Pastorzão até canta alguns versículos de Isaías 41. Porque nós usamos esse texto aqui sobre a ajuda, né? Ajuda mútua, ajuda ao próximo. Mas olha o versículo 6. É o 6? É. Eu falei 41, abri 47. Perdão, irmãos. Versículo 6. Um ao outro ajudou. Os irmãos complementem, por favor. Poxa, quantas vezes nós já não usamos esse versículo para encorajar o nosso irmão? Não é verdade? Eu mesmo já fui encorajado por irmãos por esse texto aqui, ou incentivado a encorajar os irmãos nesse texto aqui. Mas olha o que o versículo seguinte está dizendo. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos afirma, para que não venha a mover-se. A versão de alguém, no versículo 7, menciona a palavra ídolo. A sua menciona, Paulinho? Você pode ler, Paulinho, voz alta, por favor, versículo 7? Obrigado, meu irmão. Ou seja, um ou outro encorajou e disse, esforça-te para construir ídolos. Um ao outro disse, esforça-te, vamos lá, olha, eu trabalho no ferro, você trabalha fazendo a escultura, o outro vai fixar. Aí um ao outro se ajudando, construíram lá o ídolo, caramba, ficou top. Que ídolo lindo. Ó, vamos fazer mais? Coisa boa é. É isso. Vamos nos ajuntar para pecar. Vamos nos encorajar mutuamente para nós construirmos ídolos. Então, aí continua. Vamos ler o contexto todo? Aí continua. Aí o versículo 8 diz assim, para mostrar que isso anterior, versículos 6 e 7, é em oposição ao povo de Deus. Porém, tu, ó Israel, servo meu, se começa com porém, o que Deus está falando? Não faz igual aos outros. Não se una aos outros para pecar. Não tem ajuda a multa para fazer bobagem. Não acoberte o pecado uns dos outros. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, nunca te rejeitei. Uma pausa. Então, primeiro, aí Deus fala, olha, você não faça aí, você não. Por que você não? Você é meu eleito. Você é descendência do meu amigo Abraão. Eu tomei você dos fins da terra.
eu te chamei dos mais excelentes, você é o meu servo, eu te escolhi, eu nunca te rejeitei, você não. Aí continua, verso 9. Aí vem o que o nosso pastorzão canta, né? Que é o fortalecimento de Deus, o encorajamento de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, enquanto os ímpios se encorajam, se fortalecem mutuamente para fazer coisa errada, para pecar, não faça como eles, não. Deixa que eu te ajudo e te fortaleço e te sustento para você fazer a coisa certa. É isso que o texto está falando. Os irmãos entendem? Então, quando a gente usar esse versículo aqui, nós temos que encorajar uns aos outros. Se esforça, meu irmão. Vamos lá, vamos caminhar, vamos seguir junto? Podemos. Mas se nós usarmos esse versículo aqui, nós estamos usando um versículo que está falando para um ou outro ajudar para construir ídolos. É uma aplicação equivocada. O princípio está correto, mas o versículo está errado, né? Outro exemplo, 2 Coríntios capítulo 3. Não, perdão. Jeremias 17. Sobre os relacionamentos pessoais. Texto conhecido nosso também, mas às vezes ainda podemos nos equivocar. Jeremias 17, verso 5. Parte A. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. E aí, nós usamos esse texto aqui para nós não confiarmos nas pessoas. Mas vamos ver todo o contexto a partir do versículo 1. Em Jeremias 17, a partir do verso 1. Meus irmãos me deixaram mais sérias aqui. 20, né? Acho que é. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros, ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Só até aí. Obrigado. Aí, queridos, quando o versículo 5
Maldito o homem que confia no homem. Do que o Senhor está falando? Daquele que está enganando a si mesmo, a si próprio, achando que está bem na fita. Aquele que, o verso 1, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, ou seja, um material muito rígido, muito firme para gravar mesmo, para escrever mesmo, para esculpir mesmo. Onde? Na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Esse coração, em que o pecado está cravado no seu interior, é um coração que vai levar a pessoa a confiar a si mesma e se afastar de Deus. Ela está perdida. Aí no verso 9, o coração enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então o que Deus está falando? Que confiar em nós mesmos e não confiarmos no Senhor, como o verso 7 diz, bendito o homem que confia no Senhor, confiar em nós mesmos e não no Senhor, que retribui conforme Ele examina o nosso interior, é reflexo de como o pecado está fortemente cravado no nosso coração. Eu estou bem. Você está pecando, está errado. As pessoas estão te mostrando em amor que você está errado naquelas práticas. Estou bem na fita. Nenhum mal está me sucedendo. A vida está de vento em polpa. Estou bem. E aí, por confiarmos no nosso coração, que é enganoso e é perverso, nós não conseguimos enxergar aquilo que nós fomos ministrados domingo à noite. De como a incredulidade nos leva a uma série de práticas que nos afastam de Deus. Então, nós não devemos usar esse texto aqui, especialmente a parte A do versículo 5, para nós não confiarmos nas pessoas. Nós devemos ter discernimento, pedir sabedoria a Deus, nos relacionamentos, tudo isso. Mas esse versículo aqui não está falando que não podemos confiar no próximo. Se for assim, o marido não vai confiar na esposa? A esposa não vai confiar no marido? Os filhos não confiarão nos pais? Os irmãos não confiarão uns nos outros? Nós não confiaremos no nosso pastor? É claro que não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? Outro exemplo, agora sim, 2 Coríntios, capítulo 3. Depois, irmãos, como eu gosto de fazer, eu compartilho lá o PDF com os irmãos com os textos. 2 Coríntios, capítulo 3. Esse aqui, em relação ao aprendizado bíblico. Versículo 6. Vou ler só a parte final, né? Chamar de parte B. 2 Coríntios 3, 6, parte B. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Vamos lá. O texto está dizendo que estudar a Bíblia vai nos matar? Sim ou não? Não. Amém. Mas do que o texto está falando? Vamos ver o contexto. Vamos ver a partir do verso 4. E é por Cristo, ou melhor, a partir do 1, né? Vamos partir do 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então já começa a distinguir agora, né?
que a carta de Cristo que somos nós, essa carta é escrita pelo próprio Espírito de Deus e não com tinta, no coração e não na pedra. Para quê? Ele vai começar a diferenciar a antiga aliança da nova aliança, mostrando que a nova aliança é superior à antiga aliança. Aí vem o versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que letra é essa? É a lei. Está falando da lei. Então Paulo aqui consciente que ele e os apóstolos eram os ministros da nova aliança. Eles sabiam que por meio dele Deus estava dando a escritura sagrada a partir da nova aliança. Verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras e pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele chama aqui o ministério de morte, da morte. Por quê? A lei, ela não veio para salvar o homem. A própria Bíblia nos ensina que a lei veio para mostrar para o coração humano que nenhum de nós consegue cumprir a lei. E nós dependemos do Salvador. A lei veio para mostrar que você e eu, o israelita, qualquer ser humano, precisa de Jesus. É por isso que é o ministério da morte. Se nós tentarmos cumprir a lei, nós vamos conseguir? Não. Nenhum homem conseguiu, senão aquele que, enquanto estava aqui na terra, 100% homem, continuava e continua sendo 100% Deus. O único homem que conseguiu, Jesus, o Verbo encarnado. Nenhum outro ser humano conseguiu ou conseguirá cumprir a lei. Se não consegue cumprir a lei de um Deus que é perfeito, qual é a nossa condenação? A morte. É por isso que é o ministério da morte. Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Que justiça é essa? A justiça de Cristo. Então, todo aquele que pela fé crê, todo aquele que crê em Jesus, por causa da sua fé, a justiça de Cristo é atribuída a ele. E ele é declarado no tribunal de Deus justo, justificado, sem culpa pelo pecado. Por quê? Porque os nossos pecados já foram punidos em Jesus. Verso 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que ministério do Espírito é esse? O ministério de Cristo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então,
O conhecimento bíblico não mata. O que nos mata é a falta de fé. Um coração convertido ao Senhor não morre, mas a falta de fé, sim. Então, se você deseja conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, não apenas meditar, mas se quiser estudar, isto não é pecado e não vai te esfriar na fé, desde que você seja um convertido a Cristo Jesus. Amém? Outro exemplo. Esse aqui, às vezes, é difícil também para alguns irmãos. Já usei várias vezes. Tem até canção, Oséias capítulo 6. E isso eu posso falar com mais tranquilidade, porque o meu pastor já pregou sobre isso aqui. Então, você talvez se lembre. Vocês não vão se surpreender tanto assim. Oséias capítulo 6, versículo 3. Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Ezequiel capítulo 6, verso 3. Os irmãos se lembram dessa canção? Quem se arrisca a cantar? Oséias 6, 3. Isso aí. Na verdade, o versículo 1 especialmente, né? Essa mesma, bálsamo de Gileade. Ao bálsamo em Gileade veio sobre mim. Vamos lá, verso 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, por causa desse versículo, eu devo conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Vamos lá. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Mas na verdade não é bem isso que o texto está falando, irmãos. O texto está falando de uma cara de pau do povo de Deus fingindo que buscaria ao Senhor. Vamos ver o contexto? Capítulo 5, a partir do verso 12. Oséias 5, 12. Portanto, a Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Ou seja, eu vou acabar com Efraim. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, a sua ferida, né? Subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. Uma pausa. Deus está falando, gente, quando Efraim viu sua enfermidade, Efraim era as tribos do norte, Israel do norte, Judá, Israel do sul, o reino dividido, né? Aí ele fala, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe. Ou seja, eles não buscaram a mim. Eles foram buscar o governante da Síria. Que absurdo! Eu estou punindo eles, eu estou exercendo juízo sobre eles, eu estou permitindo que a calamidade acomete eles, e ao invés deles chegarem até a mim em arrependimento, eles foram buscar o bálsamo, né? Da Síria. Que absurdo! Aí continua. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho à casa de Judá. E o que o leão faz, irmãos, com a sua presa? Eu o despedaçarei. É o que Deus está falando. E ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar. Vou exercer o meu juízo e vou continuar lá sentado no meu trono da glória. É isso que Deus está falando. Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Sabe o que vai acontecer? Eles vão me buscar. Mas sabe o que eles vão falar quando me buscarem?
versículo 1 do capítulo 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Ei, você, vamos buscar Deus, vem cá, vamos nos unir, vamos fazer uma reunião de oração aqui, uma vigília de oração, de arrependimento. Ó, Deus feriu a nossa nação, feriu São Gonçalo, feriu o nosso bairro. Vamos nos unir aqui, porque ó, a gente precisa buscar Deus. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Interessante, na mensagem que o pastor Júlio trouxe, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, não lembro. Eu até anotei aqui os pontos. No versículo 1, o falso arrependimento deles. No versículo 2, um imediatismo triunfalista, porque eles dizem aqui, depois de 2 dias, nos dará a vida. E ao 3º dia nos ressuscitará, viveremos diante dele. Ó, 2, 3 dias, tudo isso aí que Deus causou a gente, ó, vai ser resolvido, ó, no estalar de dedos. Eu vou buscar a presença de Deus e, ó, de uma hora para outra vai ser só vitória. É isso. Aí vem o versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Um povo que estava buscando as mãos de Deus e não o próprio Deus. Em algum momento aqui, versículo 1, versículo 2, versículo 3, está falando em arrependimento? Não. Não. O que o versículo 15 fala? Deus falando: irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados. Nesses 3 versículos, que é Deus falando como eles buscariam a Deus. Deus já sabia que eles buscariam falsamente a Deus. Eles não se consideraram culpados. Aí Deus, então, como resposta a essa falsa oração deles, nesse foco para Deus só os livrar, né, da consequência do pecado, aí Deus responde: que te farei, ó Efraim, reino do norte? Que te farei, ó Judá, reino do sul? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Isso é fajuto. Essa busca de vocês por mim é fajuta. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus. Deus quer que conheça Ele, Deus quer, mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se suportaram aleivosamente, traiçoeiramente contra mim. É um falso arrependimento. Então, o que o versículo 3 está falando? Esse contexto está falando que Deus espera um verdadeiro arrependimento e uma sincera busca por Ele, que vai produzir em nós atitudes práticas de santidade e justiça. Deus quer que a gente busque a Ele. Ele está falando aqui no versículo 6. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu quero que vocês me conheçam, mas que vocês me conheçam de verdade. Então, é isso que Deus espera. E não a busca pelo remedinho, aquele remedinho que eu falo, que nos livra das feridas causadas pelas adversidades que são consequência do pecado. O bicho está pegando na minha vida. As coisas estão dando errado na minha vida. Eu vou buscar Deus para as coisas darem certo, porque isso aí foi por causa do meu pecado. Mas não há arrependimento. Não há busca sincera. Aí a gente canta: vinde, voltemos ao Senhor. É isso.
É um texto que está mostrando um falso arrependimento. Amém? Outro exemplo, penúltimo, 1 Coríntios capítulo 2. Esse aqui, irmãos, às vezes eu fico chocado. Não com o texto. É como nós, muitas vezes, não lemos o que está escrito no versículo seguinte. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Por quê? Esse aqui fala da nossa expectativa celestial. A nossa expectativa pelo céu. Olha o que o texto diz no versículo 9 de 1 Coríntios 2. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ponto. De fato, está escrito aqui na Bíblia. Então, aquilo que Deus preparou para nós, na eternidade, não subiu ao nosso coração, nós nunca vimos, nós nunca ouvimos. Ok, tá certo. Mas o que diz o versículo 10, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas vamos continuar lendo? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Uma pausa aqui. Paulo está dizendo que aquilo que Deus preparou para nós na eternidade, nenhum ser humano teve acesso a esse conhecimento. Mas o Espírito Santo nos revelou à igreja. E aí ele continua nesse versículo aqui, versículo 13, essas coisas ele falou, as quais também falamos. Não apenas o Espírito Santo me revelou, como revela a você, como revela a todo mundo que de verdade se entregou a Jesus, como nós ensinamos sobre essas coisas. É o que ele está falando aqui. Essas coisas que não subiram ao coração do homem, ninguém ouviu, ninguém viu. Eu não apenas recebi de Deus, você recebe, como nós ensinamos uns aos outros sobre isso. Aí continua o texto. Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o que Deus está mostrando aqui para a gente? Nesse contexto, que nós, por nós termos recebido, por sermos pessoas espirituais e termos recebido o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo e nós conseguimos discernir as coisas espirituais. Então a gente compara, porque o Espírito Santo revelou para nós que a eternidade com Deus é melhor. Quando nós olhamos para a perspectiva aqui da Terra, nós comparamos, nós pesamos o que é a eternidade com Deus, a eternidade sem Deus e a vida aqui na Terra. E aí, porque o Espírito Santo nos revelou e nos deu a mente de Cristo, nós conseguimos perseverar na fé e almejarmos e desejarmos e ansiarmos pelo céu. O homem natural não consegue discernir,
ao coração do homem natural, aos olhos do homem natural, aos ouvidos do homem natural, ele não consegue entender isso. Então você chega para quem não tem Jesus e fala para ele que o céu é melhor, que Deus deseja habitar conosco eternamente. E quando a gente fala isso para a pessoa, não, o que me importa é aqui e agora. A pessoa não consegue discernir isso. Por quê? Ela não tem o Espírito Santo. Mas quem recebeu o Espírito Santo, no seu coração isso está revelado. Então a pessoa consegue desejar o céu e dar menos valor aqui às coisas da terra. É isso que o texto está falando. E o último exemplo, irmãos, é sobre batalha espiritual. Mateus 16, verso 18. Eu sei que eu estou falando isso aqui. Todos esses textos, todos, sem exceção, eu já me equivoquei. Eu entendi errado. E esse aqui eu vou falar por desencargo de ensino, né? Mas eu sei que é difícil nós assimilarmos isso. Mateus, capítulo 16, verso 18. Último texto. Último exemplo. Que eu vou me valer de outros textos para elucidar o nosso entendimento, tá? Mateus 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, irmãos, nós dizemos que, olha, o inferno não... Nós trocamos o versículo, né, e falamos, o inferno não pode prevalecer, né, contra a gente e tal, não sei o quê. O inferno vem contra nós e não pode nos afligir. Aí tem gente que corrige o outro. Não, o versículo está falando que as portas do inferno é que não prevalecem. Então, não é que a igreja está sendo atacada, é a igreja avançando e o inferno recua. Muitas vezes a gente fala isso. Só que não é isso que o texto está falando, irmãos. A gente usa inferno como símbolo de Satanás e seus demônios. Mas não é, queridos irmãos. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia diz que o inferno é o império das trevas. Em nenhum lugar da Bíblia. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. E aí, o inferno não é o quartel-general das trevas. E eu preciso falar algumas coisas aqui com os irmãos, para os irmãos compreenderem isso, tá? O que é o inferno? O inferno é uma palavra de origem latina, do latim, que foi transliterada para o português e que significa a morada das almas dos mortos. O termo inferno, quando que ele começou a ser usado? Ele começou a ser usado em português na tradução de João Ferreira de Almeida, que adaptou a sua versão a partir de uma versão da Bíblia que se chama Vulgata. O que é essa versão Vulgata? É a Bíblia no latim. A Bíblia em latim, chamada Vulgata, ela tem essa palavra inferno. Mas o que significa inferno? Quando Jerônimo ele deu continuidade ali à Vulgata, ele empregou o termo inferno por dezenas de vezes. Como ele era alguém fluente no grego e fluente no hebraico, ele fez essa tradução baseando-se numa outra versão da Bíblia. Alguém já ouviu falar sobre Septuaginta? O que é Septuaginta? Um século antes de Cristo, cerca de 72 judeus pegaram o que para a gente é o Antigo Testamento e traduziram do hebraico e do aramaico para o grego. É isso que eles fizeram. Quando eles fizeram isso, no Antigo Testamento, para nós,
a gente tem lá as expressões, o termo inferno, na nossa Bíblia em português, no Antigo Testamento. No hebraico, normalmente, que palavra é essa? É o termo hebraico Sheol. Quando eles traduziram a Bíblia do Antigo Testamento, pegaram o termo Sheol e traduziram para o grego, eles traduziram de Sheol para Hades, H-A-D-E-S. Então a Bíblia, na Septuaginta, no Antigo Testamento, todas as vezes que aparece o local para onde vão os mortos, está escrito Hades. No hebraico está escrito Sheol. Quando Jerônimo ele foi escrever no latim, ele pegou esse termo que estava traduzido como Hades e escreveu como inferno. Porque inferno em latim significa a mesma coisa que Hades significa no grego e que Sheol significa no hebraico. O que significa? A morada dos mortos. É isso que diz. E aí, irmãos, na história diz que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro, lá em Lucas 16, 19 a 31, nós lemos semana passada, o termo que está ali é Hades, né? É Hades, está escrito como inferno. Ali, o que acontecia? O rico sofria nas profundezas do inferno, sofria com as chamas e tudo. E onde é que estava Lázaro? Lázaro ele estava no chamado seio de Abraão. Jesus foi para esse lugar. Abra comigo Atos, capítulo 2. O quê? Você vai me dizer que Jesus foi para o inferno? A sua leitura vai te dizer, não eu. Atos 2, versículo 25. Só um instantinho, tá, irmãos? Estou um pouquinho lento. Isso aqui é Pedro pregando, cheio do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu, e ele vai explicar que aquilo ali não era porque eles estavam bêbados logo cedo de manhã, mas era a profecia de Joel se cumprindo. Aí ele aproveita para dizer que essa profecia se cumpriu através de Jesus. Aí no versículo 25, porque dele, disse Davi, de Jesus, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma, onde? Em algumas versões diz Hades. Viu? Entendeu? E algumas diz inferno. Porque inferno, na maioria das vezes que aparece no Novo Testamento, inferno é Hades. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O que Jesus está dizendo aqui, profeticamente, num texto que Davi escreveu? Que ele não permaneceria no local da morada dos mortos e que a sua carne, o seu corpo físico, não se corromperia, não ia apodrecer. É isso que ele está falando. Aí continua o texto. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então Jesus esteve lá.
mas não permaneceu lá. Por quê? Porque Deus o ressuscitou. E aí, queridos, existem alguns versículos que talvez gere essa confusão. Por quê? Existe um outro termo que é Guiena. O que é Guiena ou Guerrena? Era um lugar chamado Vale de Inom, que era um lixão ao sul de Jerusalém. E sempre eles estavam jogando lixo e o fogo ali sempre se mantinha alimentado, porque sempre eles jogavam lixo. Então Jesus ele faz uma aplicação, por exemplo, Marcos 9, Jesus faz uma aplicação desse termo para dizer sobre esse lugar, para falar da condenação eterna final. Marcos 9. Já estamos encerrando, queridos. Só para os irmãos compreenderem que inferno não é o quartel-general de Satanás. Marcos 9, 43. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno. O inferno aqui não é mais o termo Hades, é o termo Guiena, é outro termo, mas que no português ficou também traduzido como inferno. Para o fogo que nunca se apaga. E aí depois repete no versículo 45, em relação ao pé, depois em relação ao olho no versículo 47. É o Guiena, é o lugar onde teria um fogo eterno. Só que aí qual é a confusão, no meu entender, que nos leva a confundir? É o texto de Mateus 25, 41. E aí é que eu acho que a gente faz confusão. Mateus 25, 41. A partir do 41, né? Qual é o contexto? Após a vinda de Jesus, Jesus separando o bode das ovelhas. Verso 41. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Que menção é essa aqui? É a menção que em outros textos aparece o Guiena. É o inferno lá de Marcos 9. Preparado para o diabo e seus anjos. Uma pausa. Deus, quando criou o diabo e os demônios, Deus os criou como seus adversários? Não. 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 Então Deus criou esse lugar do fogo eterno para que eles habitassem antes deles se voltarem contra Deus ou para a punição deles? Para a punição. O diabo e seus demônios já foram punidos? Não. Então eles estão lá hoje? Não. É simples assim, irmãos. Eles não estão lá. Aí continua. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, verso 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus,
E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o que Jesus estava dizendo em Mateus 16, 18? Só lembrando aqui que hoje não há mais o seio de Abraão. Quando o crente morre, para onde o crente vai? Para o céu. E o ímpio para onde vai? Continua indo para o inferno. Então, aquele que está no inferno, ou seja, os não salvos, vão ser lançados no lago de fogo. Assim como Mateus 25, 41, Jesus disse que ia acontecer um lugar para onde vai Satanás e seus demônios. Os irmãos compreenderam isso? Então, o que Mateus 16, 18, Jesus está falando? Que sendo Jesus o Cristo, Filho de Deus, conforme a revelação que Pedro teve vindo de Deus, o Senhor afirmou que, como dono da igreja, ele edificaria sobre ele mesmo a sua igreja, que, consequentemente, a morte não prevaleceria contra a igreja. Pedro, porque eu sou o Filho de Deus, que vim ao mundo para dar vida eterna a vocês, eu vou edificar a minha igreja. E contra a minha igreja, a morte não vai prevalecer, porque todos aqueles que morrerem na fé em mim não vão para o inferno, mas serão salvos. É isso que a Bíblia está falando. Não está falando de batalha espiritual. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, te damos graças por tua palavra. Eu sei que eu só posso trazer uma instrução, Senhor, mesmo na minha limitação. E eu rogo a ti que teu Espírito traga um maior entendimento para cada um de nós daquilo que muitas vezes, Senhor, nós entendemos errado. Nos ajuda a ter clareza e na leveza do teu Espírito, Senhor, com humildade no coração, continuarmos lendo a tua palavra, desejando conhecer mais a ti, para que nós tenhamos uma verdadeira experiência contigo, Pai. Não apenas de um conhecimento teórico, mas de uma vida prática de relacionamento contigo. Te agradecemos por isso. Te agradeço pela vida dos teus filhos que permaneceram prestando atenção. Te agradecemos por esse momento, Pai. Te agradecemos por tudo isso. No nome de Jesus. Amém.